Um caso de racismo está chamando a atenção aqui em Maringá. Um psicólogo negro sofreu ataques racistas de uma mulher por causa de uma bicicleta. Isso aconteceu dentro do condomínio onde ele mora. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de História aqui do EAD da Unicesumar, Bruno Mosconi Rui. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Elaine. Boa noite. Bom, eu vou pedir um pouquinho para a gente passar um trechinho só do áudio do que aconteceu, só para você ficar por dentro. Vamos lá. Olha, gente, que vontade de chamar ele de preto. Raça de macaco. Esse povo foi escravo. Eles tinham que ver que foi escravidão, sofrimento. Não tinha que procriar para ter mais macaquinho. Tinha que parar ali na escravidão e extinguir a raça. Parar de... Não viu que foi humilhado pelos brancos? Não, eles quiseram procriar. Terrível, né, professor? Absurdo, lamentável. Como é que dá pra gente... Quer dizer, não dá para explicar uma coisa como Não, essa, porque não é nada justificável. eu não consigo nem achar adjetivo pejorativo para isso, de tão absurdo, ridículo que é uma coisa Com certeza. dessa. Nos dias de hoje, uma mulher ter uma ideia como essa ainda, né? E isso, o que é histórico? Da onde vem isso, professor? Então, não é absurdo nos dias de hoje, é absurdo desde sempre, né? No Brasil, no caso, um histórico de escravidão no Brasil, né, desde o século XVI, nós tivemos quase 400 anos de escravidão aqui no país, né? E nós já fomos colonizados por Portugal, que já vinha com um histórico mais antigo de preconceito, né? Antissemitismo na Europa. Aqui no Brasil mesmo se discutiu durante quase 2 séculos se índios e negros escravos eram animais ou eram seres humanos. Não existia muita diferenciação, o debate era intenso, um absurdo desde aquela época. E nós tivemos quase 400 anos de escravidão no país e a Lei Áurea foi assinada há 130 anos. 130 anos fez agora em maio. Então nós tivemos muito tempo de opressão no país e pouquíssimo tempo para nos recuperarmos disso. Então nós temos muito da herança do preconceito ainda enraizada na nossa cultura e tivemos pouco tempo para nos recuperarmos disso. Então nós ainda vemos muito dos reflexos colonialistas do Brasil na sociedade atual. Tem muita gente que fala, mas os negros já eram escravos de outros negros na África, mas os brancos também eram. Quando a gente fala da cena do Coliseu, em que brancos lutavam com leões para conseguir a liberdade, brancos escravos na época, né? Sim. Quer dizer, não é justificativa nenhuma. Não é justificativa. Um erro não justifica outro erro, né? Não é porque existia escravidão na antiguidade, existia escravidão na própria África, entre as tribos africanas. Não justifica o fato do negro ter sido oprimido aqui no país. Não existe nenhuma... vamos dizer assim, não existe nenhum embasamento que, sobretudo hoje, justifique o fato de que... Ou nos dê alguma, vamos dizer assim, um vislumbre de como teria sido se os negros tivessem permanecido apenas na África. O fato é que os povos europeus potencializaram a escravidão, né? Deixaram a situação muito pior do que já era, com certeza. Eles mercantilizaram isso, eles transformaram isso numa forma de lucro. É complicado a gente entender porque alguém possa acreditar, como alguém possa acreditar que a cor da pele influencia em alguma coisa, né? Sim, a questão é estritamente cultural, certo? Não existe nenhuma razão científica para se imaginar que o branco seja superior a qualquer outro tipo de etnia. Até porque se a gente for pensar, a pele negra é muito mais forte que a branca. Com certeza. Se eu tomar sol por 5 minutos, eu vou ficar toda machucada de sol. A pele negra é super resistente, dentes, músculos, cientificamente comprovado. Sim, é eminentemente cultural. Sim, o nosso preconceito, ele é cultural. E aí nós temos as leis que estão aí para tentar frear isso, né? Que servem mais com um mecanismo, vamos dizer assim, o preconceito já está enraizado na nossa sociedade. E as pessoas são impedidas de manifestar, algumas delas, né? No caso do Nilson, do psicólogo, ele infelizmente não teve esse benefício de ser poupado desse absurdo. As pessoas são freadas apenas pela existência dessas leis, mas o preconceito ele existe na maior parte das pessoas. Então é uma coisa que exige educação, é uma coisa que nós precisamos desinternalizar, vamos dizer assim. Nós precisamos internalizar outros valores e como eu falei, né, foram 400 anos de escravidão, 130 anos desde que nós nos vimos livres dela em termos, né, porque a Lei Áurea não resolveu todos os problemas na época. Então, ainda acredito que ainda exista um certo caminho que nós precisamos trilhar para nos vermos livres do preconceito. E é muito
vou usar uma palavra maluco isso, porque assim, os negros fizeram um trabalho braçal que o branco não dava conta de fazer. Com certeza. Quando precisava de leite para uma criança, a ama de leite era negra. Uhum. Quer dizer, para esse tipo de benefício, os negros, serviam. Sim. Agora, exatamente. simplesmente num sentido de respeito, de igualdade, aí não. Não. Então, nós temos, ainda bem que você citou isso, nós temos que é muito popular entre alguns estratos sociais, a ideia de dívida histórica, né? Nós ouvimos falando bastante disso, que nós temos uma dívida histórica e que os brancos têm uma dívida histórica. E muitas pessoas falam, não, mas eu não vivi naquela época, meus parentes nem eram daqui, não eram europeus, eu não tenho dívida histórica nenhuma. É porque as pessoas acham que isso é uma coisa que elas têm que pagar. Elas não entendem que essa dívida histórica não existe, que na verdade é só respeito que elas devem a outra pessoa. Então, se nós internalizássemos essa ideia de que, ainda assim, se nós fôssemos analisar, colocar na ponta do lápis, nós temos uma dívida histórica, né? Nós tiramos muitas coisas deles e não repusemos essas coisas depois da Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada e os negros libertos foram entregues à própria sorte. E aí nós temos agora, recentemente ainda, nós temos candidatos políticos falando de indolência dos indígenas, de malandragem dos negros. É uma coisa extremamente recente isso. É uma coisa que nós não enxergamos o mal que ela pode causar, porque para nós é fácil, né? Nós não estamos carregados dessa herança, nós não estamos carregados dessa cultura. A etnia branca foi a opressora. Então, é claro que nós não temos toda a dimensão do problema, como um afrodescendente tem, um negro tem, um indígena tem. Professor, o senhor acredita que por conta desses 400 anos de opressão e 100 e poucos anos só de liberdade dos negros, ainda vai muito tempo para que as pessoas passem a entender, eu não sei se é essa a palavra, né? Porque não é difícil de entender. Não é entender, não. Elas precisam internalizar, elas precisam aceitar e internalizar. A questão do tempo é complicada porque isso é um processo educacional. E aí varia tanto de políticas públicas, que algumas delas já estão em vigor, né? Variam tanto de políticas públicas quanto da própria educação, da educação governamental, a educação que é dada pelo ensino básico, e de casa, certo? É uma coisa que precisa ser internalizada de berço, é uma coisa que precisa ser... não adianta o racismo velado, não adianta você simplesmente não ser racista, mas ainda assim internamente você ser. Porque isso é uma coisa que uma hora ou outra vai aflorar. Não adianta você ser freado pelas leis. As leis estão aí só para punirem. É a mesma coisa do cinto de segurança, né? Você usa o cinto de segurança não é porque você quer que a polícia não pegue lá na frente. Você usa para sua segurança. Salvar a sua vida. E é a mesma coisa em relação ao preconceito. Você precisa internalizar isso para que não ser preconceituoso seja a sua base, seja o seu padrão. E seja o normal, né? Exatamente, não a sua exceção. E o senhor acredita que a educação, as escolas conseguem trabalhar isso? Eu imagino que, claro, isso já exista dentro das escolas, mas falta ainda alguma coisa mais voltada para isso, ou políticas públicas? O que é que dá para se pensar, professor, para que um homem como esse não precise mais passar por isso? Na verdade, políticas públicas é a base, né? Nós precisamos de mais incentivo. Nós temos o sistema de cotas que já favorece, nós precisamos... na verdade... Existem muitas coisas, por exemplo, na própria política privada, nas organizações privadas, né? Mais espaço porque nós temos um espaço e nós temos muitas situações onde se dois candidatos a um determinado emprego, um branco e um negro, o branco, por alguma razão, tem mais preferência. Nós temos 50% mais desemprego entre os negros no Brasil. É uma sequência de políticas. Acredito que seja uma conjunção de políticas públicas e privadas para resolver o problema. Começando desde a educação básica, desde as crianças, desde o berço, se for possível, até os estratos mais elevados da educação. É preciso olhar para o outro como se fosse a gente mesmo, né? Exatamente. O outro também sou eu. Né? Exatamente. Muito se fala, né? É preciso discutir o preconceito. Nós precisamos falar sobre o preconceito. Não dá para ficar quieto. Nós precisamos falar sobre o preconceito. Mas depois que nós falarmos sobre o preconceito, depois que nós tivermos essa conversa, o mais importante é que nós nos enxerguemos como seres humanos. Certo? A etnia não importa a cor da pele. É necessário respeitar as diferenças existem. É necessário internalizar que elas não importam. Todos nós temos nossas culturas, todos nós temos as nossas heranças, todos nós temos muito para passar,
É importante que as diferenças sejam respeitadas, é importante que o preconceito seja discutido e é importante que todos nós nos enxerguemos como uma comunidade só, seres humanos, a humanidade. Que assim seja, né, professor? Porque Amém. assim, cada Será, vez que será. a gente fala sobre isso, me provoca uma revolta, porque eu falo, por quê? É, né? Melhor por quê? É, né? Não é? Uhum. É É absurdo. muito complicado. Extremamente Vamos ficar na delicado. torcida para que Ah, isso sim. acabe de vez, Com né? certeza, com Todos certeza. humanos, todos iguais. Uma comunidade só. Muito obrigada, viu, Eu que pela agradeço. participação.